Boa noite, minhas irmãs. Enfim, hoje, dia 13, terça-feira, nós vamos ler Provérbios 13, que diz assim: O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia suas palavras, olha só, quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A gente já falou sobre isso aqui em outros provérbios, que na multidão de conselheiros, de conselhos, há sabedoria. O 11. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a junta pelo trabalho a vê aumentar. Isso aqui é uma verdade muito frequente, muito atual, Vamos lá agora para o 12. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. 18. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso aqui, inclusive, esse versículo 20, até a própria psicologia explica, A psicologia diz que você é uma média das 5 pessoas com quem você convive. Então, se você anda com sábios, você vai ser o 6º sábio, Se anda com 5 pessoas que são sábias, você é a próxima. Se você anda com 5 pessoas tolas, você também será a próxima. Então, a Bíblia já dizia isso há mais de 3.000 anos atrás, A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso aqui é muito importante, vamos falar. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Veja que o livro de Provérbios ele fala muito sobre sabedoria, Ele fala sobre prudência, que é calcular o impacto de suas decisões antes de fazê-las. Jesus fala isso quando ele diz sobre seguir a ele, participar do reino. Ele falou, não, você quer mesmo ir? Para primeiro, calcula aí quanto é que dá para construir uma torre, porque ninguém faz nada sem calcular. É a mesma coisa aqui, a prudência, Toda vez que você for tomar alguma atitude, pare primeiro e fala assim, não, deixa eu fazer o cálculo disso aqui. Se eu gritar desse jeito, ou se eu disser isso para tal pessoa, ela vai reagir assim e no final vai acontecer isso. Você tem que pensar, Tem que usar a prudência na hora de tomar suas atitudes, principalmente nos momentos em que você está mais irritado.
E o livro de Provérbios também fala sobre honra, riquezas, né? Fala sobre bens. E aqui Salomão, ele ensina, né, tudo que ele passou uma vida e aprendeu da parte do Senhor, porque é o Senhor quem dá a sabedoria, ele é a própria sabedoria, né, Jesus. E Salomão vem nos ensinando como se fossem códigos, né? Aqui, por exemplo, quando fala que o 22, né? O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Então, deixa herança até aos netos. Então, você não trabalha apenas para você, nem trabalha apenas para os seus filhos. Você trabalha também para deixar herança para os netos. E isso é muito assim, tá muito ligado a propósito, né? E tá muito ligado também a você deixar um legado, né? Não só riqueza, mas um legado. Se você tem uma herança do seu avô, você fala assim, foi meu avô, você nem conviveu, nem conheceu, isso é herança. Mas quando o seu avô tem uma história, ele deixa um legado, né? Olha só, meu avô foi isso, e ele ensinou isso para meu pai ensinou isso para mim, são princípios do meu avô que ele aprendeu com Jesus. E isso, então assim, ele deixa além da riqueza também um legado, e isso é muito importante, né? Aqui tem o 13, o 14, o 15 e o 16, né, que eu queria frisar. Quem despreza a palavra terá que pagar por isso. Mas o que teme o mandamento será recompensado. Veja que o Senhor sempre recompensa aqueles que seguem e servem Ele de verdade, que fazem tudo de acordo com a sua palavra. Então, o Senhor nunca vai te pedir nada que seja tão doloroso para você que não haja uma recompensa. Sempre vai existir uma recompensa da parte do Senhor. Então, o que a gente precisa mesmo é cumprir os princípios, né, do reino. O 14 diz que o ensino do sábio é fonte de vida para evitar laços de morte. Então, a gente sempre tem que buscar no Senhor essa sabedoria e buscar também no Senhor pessoas sábias, né, da parte de Deus, para a gente andar junto com elas, porque como diz aqui, quem anda com os sábios será sábio, né, no 20, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E vem também o 16 que diz, quem é prudente, né, olha só a prudência, age com conhecimento. Então, quando você é prudente, você tem um conhecimento, você calcula para dizer assim, não, eu tenho conhecimento de que se eu agir assim, né, vai acontecer isso. Você calcula assim, essa decisão, né, que você vai tomar. E voltando aqui para o 3, né, diz assim, quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Aqui também fala sobre prudência, vigiar o que você fala, vigiar suas palavras. Que o que fala demais arruína a si mesmo, né? Então, que o Senhor nos ensine, né, minhas irmãs, a continuar cumprindo aquela palavra que diz que a mulher ganha o marido em silêncio. Cuidado com suas palavras, porque as suas palavras podem conservar ou tirar sua vida, né? Cuidado com as reações, né? Porque eu já falei isso aqui e repito. É muito fácil agir como cristã. Você põe uma Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja 2, 3 vezes na semana, dá a paz do Senhor a todo mundo que você encontra e você está agindo como uma cristã. E na hora de reagir como cristã, quando alguém te insulta, né? Quando teu marido parece com um amante, quando teu marido chega em casa e ele não te trata bem, como é que você reage? Você corre lá na palavra para dizer, Senhor, o que é que eu faço aqui nessa situação? Olha como meu marido está me tratando. Senhor, o que é que eu faço aqui nessa situação? Olha só o colega de trabalho, isso e isso. Por que a gente, né, vocês, né, a gente não recorre ao Senhor nos momentos de fraqueza, que a gente precisa decidir? E aí depois a gente faz do nosso jeito, reage como quer e depois corre para Deus, Senhor, socorre aqui, me ajuda. Aí quando Deus demora um tempo para responder, porque Ele sabe o tempo de responder as coisas, Deus não me ama, não está me ouvindo, Deus nem se importa comigo. Bora voltar aqui a fita, minha irmã, e mostrar aqui para você que foram as suas decisões que te levaram aí, não foi o Senhor. Você não consultou o Senhor, como Saul, né? Saul viu que Samuel estava demorando, era o sacerdote, né? Era o profeta quem fazia aquela oferta. E aí vai Saul dizer, não, ele está demorando, o pessoal está aqui me apertando, vou agradar as pessoas e vou lá e vou fazer. Logo em seguida, Samuel chega e fala, o que você fez? Hoje mesmo o Senhor iria confirmar você, mas agora você foi rejeitado. E aí manda ir atrás de Davi. Então, assim, são coisas de reação. Quando você quer agradar alguém, ou agradar a si mesmo também, né? Muitas irmãs querem dar o troco e gritar de volta, e até mesmo, né, mandar embora de casa porque aconteceu alguma coisa e depois, né, não calcula na hora, vem cá, se eu mandar ele embora, tudo bem, eu tô com raiva agora. E depois, né, muitas pensam assim, vou mandar ele embora, ele vai voltar. E muitos não voltam, né, minhas irmãs?
Então, a sabedoria habita no silêncio, habita com a prudência e habita com os conselhos, né? E lembrando que conselho você pede só para quem te ama muito ou para quem é especialista no assunto. Fora isso, é só opinião, e a opinião não conta. Então, busque conselhos da parte do Senhor, busque cumprir os princípios do reino do Senhor, né? Porque assim sempre vai haver boas recompensas, minhas irmãs. O Senhor, Ele é bondoso. Deus é o nosso Pai, Ele é um Pai carinhoso, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai que cuida, que ama, né? Muitas vezes a gente quer sentir a presença física para poder se sentir acolhida, mas o Senhor tem cuidado de nós, minhas irmãs. Eu vejo na minha trajetória de deserto, de antes do deserto, de como o Senhor já cuidava de mim, mesmo nas coisas difíceis da minha vida. Hoje eu paro, então era por isso que aquela dificuldade aconteceu comigo, justamente porque o Senhor não queria que acontecesse aquilo. Depois você vai amadurecendo durante o processo e vai agradecendo, Senhor, obrigada pela aquela coisa ruim que aconteceu, lembra? E eu não entendia, eu murmurei, mas agora eu vejo claramente. Eu trabalhava num lugar que eu gostava muito, muito, muito mesmo. Eu passei uns 6 anos trabalhando nesse lugar. E de repente aconteceram coisas e eu acabei saindo, né? E eu ficava assim muito triste porque era um lugar que eu gostava muito de trabalhar. Minhas irmãs, depois de um tempo, né? Recentemente, inclusive, eu fiquei sabendo notícias que eu fiquei assim, meu Deus, o Senhor sabia exatamente por que estava me tirando de lá. E eu não entendia na época. Nossa, olha isso. Já pensou se eu tivesse ficado lá até hoje? Sabe, minhas irmãs? Na hora me doeu muito, eu não entendia, eu pensava que o Senhor estava me castigando. E como pode, eu recebia tão bem, eu vivia bem, eu tinha um horário ótimo, né? Meu horário era maravilhoso, não precisava acordar cedo. Então, assim, pra mim era a melhor coisa que existia. Mas o Senhor já me conhecia lá no futuro. O Senhor te conhece, minha irmã, lá no futuro, porque Deus não está preso nem no presente, nem no passado, nem no futuro. O tempo é dele, ele vai no passado se ele quiser, volta pro futuro, é dele. E ele já te viu no futuro, ele sabe exatamente o que você precisa. E muitas coisas na minha vida que eu olho para trás hoje e vejo, nossa Senhor, então era por isso aqui, né? E eu lá desesperada, uma adolescente frustrada, achando que o Senhor gostava mais das outras do que de mim, mas o Senhor estava me protegendo dessas coisas, né? Então, minhas irmãs, que a gente entenda que o Senhor é Pai, que muita coisa você não vai entender agora. Parece até castigo, mas não é. Eu consigo olhar para trás em cada detalhe do meu deserto e dizer assim, obrigado, Senhor, até pela amante, por tudo, porque foi por causa dela que o Senhor me trouxe até aqui onde eu estou. Deus me livre estar lá naquele lugar de antes. Se o deserto nunca tivesse acontecido na minha vida, eu seria uma pessoa muito infeliz e uma candidata gigantesca a ir para o inferno, de carteirinha ainda. E olha que eu ia para a igreja 3 vezes na semana, às vezes até 4, porque meu marido ele tocava no louvor, ele dava aula na escola bíblica, né, uma vez por semana, tinha um rodízio de pessoas e ele era uma dessas pessoas. Ele era ministro de louvor, ele era o líder do louvor, inclusive, ele era líder de jovens, então assim, nada disso, minha irmã, isso é fazer as coisas para Deus e não com Deus. Né? Fazer as coisas às vezes nem para Deus, para a igreja, para as pessoas verem que você está bem, que você é bom naquilo que faz, né? Então, assim, o Senhor me livrou, me tirou, como diz a palavra, né? Ele me tirou do império das trevas e me levou para o reino de seu Filho amado. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sou muito grata ao Senhor, não voltaria atrás. Não, de jeito nenhum, Deus me livre voltasse a pessoa que eu era, aquela vida que eu tinha antes de tudo. Eu preferiria passar tudo novamente, por tudo que eu passei, para que o Senhor me trouxesse nesse lugar. E Ele tem muita coisa ainda para fazer, né, minhas irmãs? Porque enquanto a gente está nesse corpo, misericórdia. Então a gente vive lutando mesmo, é uma luta contra o pecado, uma luta contra os desejos. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo Jesus já crucificaram suas paixões, seus desejos. Então, assim, é isso que a gente vai fazendo todo dia. Então, que o Senhor seja sobre você, seja sobre sua casa, seja sobre sua mente, seu coração, te confortando, trazendo ao teu coração que as humilhações que você passa, elas doem agora, depois vai ser só uma cicatriz, você não vai nem lembrar. Tantas coisas que aconteceram que eu ficava, meu Deus, e agora? Eu não vou sair na rua, não tenho cara de ver ninguém. Que vergonha, como eu tô humilhada. Hoje eu ando tão bem, minhas irmãs, eu vejo as pessoas que eu pensava assim, nunca quero encontrar fulano, olha que a minha humilhação, e isso que meu marido fez, e aquela pessoa, e
Hoje em dia eu vivo em paz porque a culpa não é minha. O Senhor me limpou de toda a culpa. O Senhor me ensinou a perdoar. Eu não tenho nada do que acusar Ele mais. Eu vou acusar Ele de quê? Não tenho nada para acusar, sabe? Então o Senhor realmente, Ele restaura vidas. Não é só casamento, não. Eu sei que muitas irmãs que estão na fase 1, elas estão desesperadas para o marido voltar para casa. Elas estão desesperadas para Deus restaurar o casamento delas. Mas Deus restaura vidas, minha irmã. E Ele derrama em nós e faz através de nós. Eu lembro quando o Senhor colocou no meu coração de fazer, né, esse ministério de falar com vocês, orar com vocês, de postar também para ajudar vocês. Deus fez tudo comigo, então tudo que eu posto ali eu passei e eu sei que as irmãs também estão passando. Veja que Deus é um Deus plural, Ele não fez em mim, Ele fez em mim para fazer também através de mim. E é a mesma coisa que Ele vai fazer com vocês. Quantas e quantas irmãs conversam comigo e entendem, falam assim, nossa, é exatamente assim que eu tô me sentindo. Eu falei, eu sei, irmã, eu já estive aí. Mas minha irmã, siga esse passo, faça isso, cumpra esses princípios, que você vai ver que o processo do deserto é só você passar as fases. Então você não pode pular, nem desesperar, nem parar, porque deserto não é lugar de morar. Deserto é passagem, né? Você tá indo para outro lugar. E esse lugar é o reino de Deus, né? É ser parecido com Jesus, é buscar essa semelhança com Jesus, é buscar entender as coisas que você não entendia, para falar tipo Jó, né? Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, eu tive experiência com Ele, né? De verdade. Então, que o Senhor continue, né? Nos usando, continue tocando os nossos corações, para que só Ele mesmo pode, né? Satisfazer. Sabe aquele vazio na sua alma, nos sentimentos, no desespero, na humilhação? Sabe esse vazio que você sente? É do tamanho de Deus. Deixa só Ele preencher, minha irmã, que as outras coisas você vai olhar assim, não vai nem se importar mais, porque é exatamente como eu digo, depois nada mais importa. Você vai ter diversidades na sua casa depois que não tem nada a ver com casamento, com os filhos, que vão te deixar um pouco mais triste, porque a educação de filhos no mundo de hoje realmente é mais complicado. Você vai ter, às vezes, problema com seu irmão, que às vezes não acha o jeito certo, eu não sei. Qualquer coisa vai acontecer. Essas coisas elas vão acontecer sempre, porque você tem uma certeza que Jesus nos deu, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Ele já avisou. Então a gente vai ter muitas aflições aqui, mas vamos ter também bom ânimo, vamos depositar isso em Deus. Se tiver que chorar numa situação, a gente vai chorar. Se tiver que desanimar, a gente vai desanimar, mas tudo isso no Senhor. Ó Senhor, tô aqui para orar, não sei nem o que dizer, tô desanimada. Tô triste, aconteceu isso e isso, e eu tô aqui sentada porque esse é o único lugar que eu posso vir e saber, assim, que o Senhor é tudo, é perfeito e eu preciso do Senhor. Pronto. Sabe, minhas irmãs, serem verdadeiras com o Senhor e deixar, e vai passar um dia, 2, uma semana, não sei quanto tempo, mas o Senhor vai falar contigo, vai te dar uma estratégia para você vencer aquela situação, né, difícil. E o Senhor é bom, minhas irmãs. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, pelas minhas irmãs que estão na fase 1, Senhor, como elas têm falado comigo, Senhor, desesperadas, sem entender. Algumas já estão há mais de 3 anos, Senhor, nesse deserto, agindo do jeito errado, brigando com os maridos, indo na casa das amantes brigar. Senhor, misericórdia, Senhor, toca o coração das minhas irmãs, dando sabedoria do alto, que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, para que elas saibam como agir, que elas saibam como reagir às situações, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Mostra para ela, Pai, todas as brechas, todos os pecados e problemas que ainda tem, para que elas possam correr para Ti para consertar, para que elas fiquem blindadas, Senhor, para que o inimigo não tenha mais do que acusar, Senhor, e que elas sejam limpas pelo sangue de Jesus, Pai, para viver uma vida santa diante de Ti, porque a Tua graça, Jesus, ela nos dá poder para vencer o pecado, ela nos santifica, ela nos ajuda a nos santificar todos os dias, seja no momento de carência, onde a gente precisa do marido e ele não está em casa, seja no momento de dificuldade com os filhos. Em todos esses momentos, o Senhor tem nos capacitado, tem nos ensinado com os nossos erros. Pai, muito obrigada pela Tua graça sobre nós, obrigada por Jesus. Pai, nos capacita dia a dia a viver a vontade de nosso irmão mais velho, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, por prazer, Senhor, por saber que Ele nos salvou, por amar Jesus, nos ensina a amar Jesus todos os dias. Limpa o nosso coração, Pai, tira de nós a rebeldia, Senhor, tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, para que possamos nos apresentar diante de Ti, Senhor,
com ousadia ali no trono da graça, como diz a tua palavra, para que a gente alcance do Senhor esse favor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, seja sobre a casa das minhas irmãs, alcança esses maridos por misericórdia, Pai, que o teu Espírito Santo encontre espaço para convencê-los da justiça, do pecado e do juízo, Senhor. Mas tudo isso no teu tempo. Acalma o coração das minhas irmãs, Pai, e que haja muitos frutos diante de tudo isso que tem acontecido, de toda humilhação, de todo pecado, que superabunde tua graça, Pai, diante de todas essas coisas, para que todos vejam esses frutos e glorifiquem o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.